Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudarmos um texto escrito pelo irmão Jorge Max Silva. Ele escreveu uma série de textos baseados em 1 Pedro 1, de 3 a 12. Então, cada dia nós estamos lendo em uma versão diferente da Bíblia. Só para diversificar e só para vocês verem que essas versões que nós escolhemos são totalmente confiáveis, a despeito de uma ter um português mais atual, enfim, mas são totalmente confiáveis. Então, no primeiro dia, no dia 16, o texto era o que Deus fez por nós. E nós usamos a versão Almeida Corrigida Fiel. O segundo dia foi porque ele nos regenerou. E nós usamos então a Bíblia King James como nossa referência, né? A King James atualizada. No dia 18, nós usamos com que propósito ele nos regenerou. E aí nós usamos a versão da Nova Versão Internacional. E hoje nós vamos usar a versão nova, a versão transformadora, tá bom? Então, assim, são diversas versões da Palavra de Deus, mas, obviamente, o conteúdo é o mesmo, tá bom? Então, esse texto que o irmão Jorge Max escreveu, ele escreveu para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar a nossa vida espiritual. Então vocês já sabem de cor e salteado, não fui eu quem escreveu o texto, foi o irmão Jorge Max Silva. O que eu faço? Apenas leio para vocês e conto aquilo que eu entendi. Como tenho feito todos esses dias, eu vou fazer novamente, que é o pedido para que vocês possam compartilhar. Se não se inscreveram ainda, se inscrevam no canal, acionem o sininho. Todos os dias tem um devocional novo. Faça comentários, enfim. Vamos aí agitar esse nosso canal de forma que o YouTube reconheça que a mensagem de Deus deve ser divulgada para outras pessoas, tá bom? Então vamos orar. Hoje nós vamos ler como Deus nos regenerou. E o texto é 1 Pedro 1, de 3 a 12. Ó Pai, que nós possamos compreender como o Senhor nos regenerou, tudo que o Senhor tem feito por nós, e que nós possamos viver de forma que demonstremos a nossa gratidão. Abre as nossas mentes e os nossos corações para que possamos entender. Em nome de Jesus é o que oramos. Amém. Bem, irmãos, então vamos lá, nós vamos ler 1 Pedro, né? 1, de 3 a 12. E a pergunta é como? Como Deus nos regenerou? Bom, Deus nos regenerou conforme a sua grande misericórdia. Isso aconteceu por causa de quê? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ora, então, como que Deus nos regenerou? Ele nos regenerou por sua misericórdia. A regeneração não vem por mérito humano, nada que a gente faça pode nos regenerar, mas foi feito pela compaixão divina. É um ato de amor gratuito do nosso Deus por nós. Como ele nos regenerou? Pela ressurreição de Cristo. A nova vida que a gente recebe diretamente ligada à vitória de Jesus Cristo sobre a morte é o jeito como ele nos regenerou. A ressurreição de Jesus é a base da nossa esperança. E qual a esperança? Nós já estudamos isso. Não é qualquer esperança, não é aquela esperança que alguém te promete alguma coisa e depois a pessoa morre e a esperança morre com a pessoa. Não, é uma regeneração que nos torna herdeiros de uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível. Isso quer dizer que não pode murchar, guardadas nos céus. Então há uma esperança viva. E como ele nos regenerou? Mediante a fé. Somos protegidos pelo poder de Deus através da fé, até que a salvação
seja plenamente revelada. E isso importa por quê? O irmão Pedro, ele escreve pra gente, pros cristãos, né? E principalmente para aqueles cristãos que estavam enfrentando perseguições. Ele lembra aqueles cristãos que estavam sofrendo que mesmo em meio às provações, essa regeneração traz alegria que nem se pode dizer, é uma coisa indizível, pois é o cumprimento do plano eterno de Deus. E, ó só, até os profetas e os anjos desejam entender essa graça. Bom, vamos ler. Então, hoje eu vou ler na versão transformadora, tá bom? E diz assim, ó. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardado para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível, gloriosa, pois estão alcançando o alvo da vossa fé, a salvação. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito, quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Buscavam descobrir o que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo, que nele estava, ao predizer o sofrimento de Cristo e sua glória posterior. Foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. E agora, essas boas novas lhe foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. E é algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Amém? Bom, irmãos, então, assim, essa versão, na minha opinião, né, fica muito mais clara pra gente entender. Ela fala mais próximo, né, do nosso português. Então, eu acho que fica mais claro. Bom, então o nosso texto chama Como Deus nos Regenerou. E o irmão Jorge Max, ele escolhe o versículo 3 como o versículo-chave, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Bom, o irmão Pedro, o apóstolo Pedro, ele adora a Deus porque ele regenerou o seu povo. Por causa da misericórdia de Deus é que nós temos essa viva esperança. Mas como? Como é que Deus fez isso? A resposta é muito simples. Deus fez isso mediante a ressurreição do nosso Deus Jesus Cristo. O Todo-Poderoso exerceu a sua suprema grandeza e do seu poder ao ressuscitar seu Filho dentre os mortos. Só a onipotência divina poderia vencer a morte e as suas consequências eternas. Então, o irmão Pedro afirma o quê? Que o poder de Deus ao ressuscitar Jesus Cristo é o mesmo que vai dar vida ao nosso corpo. É o mesmo poder. Além disso, o Espírito de Deus também se manifestou para nos ressuscitar espiritualmente quando nos regenerou. O novo nascimento é um milagre que só o poder de Deus poderá realizar. Então, não existe nada que nós façamos que possa mudar isso. Este milagre de nascer novamente, só Deus poderia fazer.
nenhuma pessoa poderia trabalhar para conquistar isso. Então, se você ainda não confessou Jesus Cristo, que acredita no seu amor, no seu poder, no seu sacrifício, na sua ressurreição, você tem que fazer isso, porque só Deus poderá fazer esse milagre da regeneração na sua vida. Bem, é importante lembrar que se não fosse esse poder imbatível de Deus, a gente ainda estava mortos nos nossos pecados, perdidos e condenados às trevas eternas. Não tem como fugir disso. Se nós não temos Jesus Cristo, estamos caminhando para o inferno. Hoje, poucas pessoas falam do inferno, né? Mas nós cremos que a vida sem Deus é o inferno e há um lugar onde as pessoas estarão, aquelas almas que não foram regeneradas por Jesus, elas estarão lá, porque nós só poderemos gozar da vida eterna ao lado de Deus se acreditarmos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Então, por meio da ressurreição, a gente sai da morte espiritual para a vida eterna. Assim sendo, a gente não sofre mais o dano da segunda morte, porque o poder da morte já foi vencido pelo poder do nosso Deus, pelo poder de Jesus Cristo. Então, o que nós temos que fazer é o quê? Adorar a Deus, adorar ao Senhor por tão grande salvação. E, lógico, nós temos que adorá-lo pela vitória sobre a morte. Amém? Isso é maravilhoso. Bom, irmãos, o nosso manancial termina assim, ó. O novo nascimento é um milagre que só o poder de Deus poderia realizar. Bem, agora eu vou terminar deixando aqui, ó, o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos como foi que Deus nos regenerou, isso é, através da ressurreição de Jesus Cristo, para nós o abraço é super, mega possível e certo. Não deixe de abraçar o seu irmão. Lembra também que temos um versículo para decorar esse ano, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Agora eu vou me despedir com a frase que eu me despeço todos os dias, que foi escrita por Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.